Bom dia a todos, eu sou o João Alessandro e hoje eu vou passar para vocês a receita de um panetone. Vamos aos ingredientes. 125 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 190 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento granulado seco, 200 gramas de preparado para panetone, 1 ovo, 2 gemas, 450 gramas de farinha de trigo, 175 ml de água morna, 1 colher de chá de aroma para panetone, 1 colher de sopa de glicerina, 200 gramas de frutas cristalizadas e 150 gramas de uva passa. Então nós vamos fazer agora o nosso panetone. Esse panetone será feito em 2 etapas. Essa primeira etapa ela é chamada de esponja. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a água. Eu vou colocar aqui o fermento granulado. Esse fermento é o fermento para pão. Se você quiser usar também aquele fermento que vende na padaria, são 50 gramas. Aqui eu estou usando de 20 a 25 gramas desse granulado, tá? Vou colocar aqui também o açúcar e vou dar uma misturada. Daí agora nós vamos incorporar aqui também a farinha de trigo. Vamos misturar também. Pegar com a mão aqui, dar uma misturada melhor. Agora nós vamos deixar essa massa descansar por aproximadamente meia hora. Bom, gente, depois da primeira etapa concluída, olha o quanto que a nossa massa aqui cresceu. Nós vamos partir para a segunda etapa, então, do panetone. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o ovo, as 2 gemas. Nós vamos colocar aqui também a glicerina. Vamos colocar a essência de panetone. E nós vamos colocar também o preparado para panetone. Esse preparado para panetone, ele já tem a manteiga que precisa, ele já tem um pouco de essência dele também. Ele tem o conservante e é ele que vai dar a umidade no nosso panetone. Então, por enquanto, nós vamos misturar toda essa massa. Então, agora nós vamos mexer aqui essa massa um pouco. Daí agora nós vamos acrescentar aqui então um pouco da água, mais ou menos a metade dela. A mesma coisa aqui com a farinha de trigo. Vou misturar mais um pouco. Vamos colocar o restante agora da água. Vamos pôr também o restante aqui da farinha de trigo. E eu vou misturar mais um pouco. Gente, agora eu vou ter que trabalhar essa massa aqui na mesa. Então eu vou dar uma limpada aqui na mesa para a gente poder continuar com o preparo do nosso panetone. Agora nós vamos levar essa massa para a mesa para poder trabalhar com ela. Gente, essa massa é uma massa pegajosa, ela não é igual uma massa de pão que a gente vai sovar ela, vai colocando trigo até ela ficar firme. A consistência dela, a textura dela é essa daqui mesmo. Então o que eu vou fazer é, com o auxílio aqui de uma espátula, trabalhar com essa massa. Gente, agora com a mão eu vou rasgando fazendo um movimento como se estivesse rasgando essa massa. Não tem problema dela grudar, não tem problema de sujar a mão também. É muito gostoso fazer isso. A gente faz o movimento de puxar ela, mas ela vai ficar grudando assim mesmo, é normal dessa massa. Não precisa pôr mais farinha, é aquela quantidade mesmo. Bom, gente, agora nós vamos dar continuidade aqui ao nosso panetone. Eu pus aqui um pratinho com óleo para a gente poder
passar nos instrumentos aqui, para não grudar mais. Então eu vou separar um espaço aqui na mesa. Daí eu vou pegar o óleo e vou passar o óleo aqui na mesa também, ó. Onde nós vamos trabalhar com essa massa. Daí a gente coloca a massa onde eu untei aqui com óleo, porque agora eu vou abrir essa massa com a mão, ó, só esticando ela assim, ó. Eu besuntei bastante com óleo para ela não grudar, ó, como ela fica solta aqui. Porque agora nós vamos esparramar então nela as frutas cristalizadas e as uvas passas. No lugar dessas uvas e dessas frutas, vocês podem usar, se quiserem, também chocolate em gotas, que também já encontra no mercado para a gente poder comprar. Pode ser a mesma quantidade que eu estou colocando aqui de fruta e de uva. Agora, nós vamos dobrando essa massa, enrolando ela, para poder incorporar bem as frutas e as uvas. Lembrando que aqui está untado com óleo. Agora nós vamos fazendo um rolo. Gente, essa receita toda, ela rende 3 panetones de meio quilo, ou então 15 panetones de 100 gramas, que é um diferencial para a gente fazer os mini panetones. Eu aqui vou usar a forma de panetone de 500 gramas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa massa em 3 partes. Ó, daí eu dou uma boleada nela aqui. E a gente já pode colocar dentro da forminha. A mesma coisa com os outros. Então eu já vou colocando os panetones aqui na forma, na própria forma que eles vão crescer, para depois eu não mexer neles. Nós vamos deixar crescendo aqui por mais ou menos 3 horas e após isso nós vamos assar por mais ou menos 30 a 40 minutos num forno pré-aquecido. Bom, gente, está aqui então o nosso panetone assado. Ele assou por mais ou menos uns 40 minutos e até você ver ele moreninho assim, que é o tempo ideal dele. Agora nós vamos deixar ele esfriar um pouco para eu poder mostrar para vocês como é que nós vamos rechear um panetone desse com trufa. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz um panetone trufado. Na verdade, eu tenho aqui um chocotone, que eu já tinha ele assado e ele já tá frio. Então a primeira coisa que eu vou fazer, com uma faca, eu vou retirar aqui a tampa do panetone, do chocotone aqui no caso. Então nós vamos cortar só a tampa dele e deixa ela aguardando ali. Daí agora com uma faca, eu vou passar um corte aqui para eu tirar o miolo dele. Então eu vou cortando bem ao redor dele e com a própria faca eu vou soltando o fundo, ó, até que eu consigo puxar esse miolo para fora. Daí esse miolo eu vou dividir ele em 3 partes. Que daí agora eu vou devolver a primeira parte dele. Aqui eu tenho um ganache já preparado para rechear esse panetone, onde eu derreti 400 gramas de chocolate meio amargo e misturei 200 ml de creme de leite. E com essa mistura aqui nós vamos rechear esse panetone. E aqui pode ser bem generoso. Daí agora eu vou colocar a segunda camada que eu cortei. Daí eu vou colocar aqui a terceira camada do panetone. Apertar um pouquinho aqui para ela se encaixar. Então agora, depois de colocado o chocolate, nós vamos devolver a tampa. Bom, dando sequência agora, nós vamos dar o acabamento aqui nesse panetone.
Então, com o auxílio aqui de uma espátula, nós vamos passar também esse ganache em cima dele. Daí agora eu vou usar aqui uns confeitos só para dar um charme a mais nele, um acabamento nele. Mas você pode usar o que você quiser, tem uns confeitos desses coloridos. Gente, esta é a minha receita de Natal para vocês. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até a próxima!